Fala pessoal, muito bom dia. Mais um Café 90 no ar. Mais uma vez voltando aqui para falar sobre futebol. Depois de uma semana de bons jogos aí na Champions League, da gente comentando sobre Champions League. Ontem a gente teve a convocação da seleção brasileira. O Ancelotti fez a convocação para os jogos contra a Coreia do Sul e Japão, jogos que vão ser agora, acho que já dia 10 e dia 14 de outubro, ou seja, já daqui um pouco mais de uma semana a gente já tem esses jogos da seleção. E aí eu resolvi fazer o exercício de montar a minha convocação. Montei aqui uma convocação com 26 jogadores. Ontem o Ancelotti comentou na convocação que muito provavelmente serão os 26 convocados na Copa do Mundo, por isso que têm sido convocados 26 jogadores. E aí eu desenhei aqui uma convocação com 26 jogadores com base em outros critérios, e aí depois a gente espelha com a convocação que o Ancelotti fez. A minha ideia é passar nome por nome, dar uma explicada aqui em cada nome, o porquê de algumas ideias. Já adianto que tem algumas surpresas, alguns nomes meio inesperados e alguns esperados que eu tirei da minha lista, porque eu acho que não faziam sentido nessa altura da temporada, pensando que também a gente tem um pouco menos de um ano aí, pouco menos não, bem menos de um ano para a Copa do Mundo, para a lista final da Copa do Mundo. O Ancelotti ainda não testou muitos nomes pelo pouco tempo que ele tem, e eu acho que é válido muitos desses nomes serem testados pensando em Copa do Mundo no ano que vem. Lembrando também que a gente tem 4 desfalques confirmados aí já para essa convocação, que provavelmente estariam na minha lista, que é o Alisson no gol, o Marquinhos na zaga, Andrei Santos do Chelsea e o Rafinha do Barcelona. Esses 4 jogadores não estavam disponíveis para a convocação, e aí sendo assim eu também não os coloquei na minha convocação. Pode ser que alguns dos nomes que estão aqui também sejam cortados pelos jogos de ontem, pelas lesões que tiveram, então isso eu descartei, mas coloquei algumas opções aqui caso esses nomes sejam desconvocados, quem eu os chamaria no lugar. Então vamos lá, vamos à convocação. Separei também por posição, até por mais posições do que a lista da seleção. A lista da seleção desconsidera laterais, chama todos como defensores, desconsidera volante e meia, chama todos de meio-campistas, então eu dei essa dividida aqui. Vamos lá, goleiros. Considerando que a gente não tem o Alisson, a minha lista com 3 nomes seria hoje Hugo Souza do Corinthians, Luiz Júnior do Villarreal e Ederson do Fenerbahçe. Acho que aí o principal nome mais diferente é o Luiz Júnior do Villarreal, é o único que também não está na lista do Ancelotti. Hugo Souza manteria, acho que é um dos melhores goleiros atuando hoje no futebol brasileiro, é um goleiro novo, é um goleiro pegador de pênalti, que é uma coisa que o Ancelotti já falou que se interessa e que pode ser uma estratégia na Copa do Mundo. Inclusive o Ancelotti falou que ele pode ser que ele teste o Hugo Souza nessa data FIFA como titular. Acho válido para ver o desempenho do goleiro do Corinthians na seleção. O Ederson do Fenerbahçe, eu acho que não é a minha primeira opção, não é um goleiro que eu chamaria nesse momento, mas considerando que a gente não tem o Alisson disponível, hoje a gente passa por um momento com poucas opções de gol. Eu coloquei aqui as outras 2 opções que ficaram aqui de stand-by caso algum desses sejam cortados, que seria o Bento do Al Nassr, que também não me interessa muito hoje. O Bento não atua num nível tão alto hoje, não tem feito tantos jogos, eu não levaria o Bento, e nas vezes que ele foi testado na seleção ele não passou tanta segurança, então eu não levaria o Bento, mas é uma das opções. E aí a quinta opção, e que confesso que até ontem era a minha terceira opção e estava no lugar do Ederson, é o Gabriel Brazão do Santos. Acho que o Gabriel Brazão ele tem feito bons jogos no Campeonato Brasileiro, tem feito boas defesas, tem lances muito espetaculares que chamam muita atenção, defesas muito difíceis. Ele está sempre nesses highlights de defesas, ele sempre quem pinta, mas é impressionante como ele falha e toma gols em falhas meio grotescas, né? Tem pelo menos umas 2 ou 3 falhas que eu consigo lembrar dele na última temporada, assim, mas umas falhas bem grotescas. E ontem no jogo contra o Grêmio, no gol anulado que o Grêmio tem do Alisson, ele falha muito feio também, vai muito mal na bola e espalma uma bola extremamente encaixável, e o Grêmio faz o gol. A sorte dele é que depois o VAR anula o gol por toque de mão. Então o Brazão ele caiu um pouco no meu critério por isso, por essas falhas que geram gols. Então eu acho que ele não tem o nível necessário para atuar numa seleção brasileira, caso necessário. Então eu não chamaria. Então os 3 goleiros seriam Hugo Souza, Luiz Júnior e Ederson. O Luiz Júnior
É um goleiro jovem, pouca gente conhece, 24 anos, está no Villarreal. É um goleiro para ser testado. Eu levaria para testar. A gente não tem o Alisson machucado, que é o nosso titular, muito provavelmente será o titular da Copa. Tem outros dois nomes ali para ter na convocação. O Hugo Souza eu acho que é o sucessor natural. O Ederson eu levaria mais pela experiência, por ter dois goleiros ainda pouco experientes na seleção, eu levaria o Ederson para trazer um pouco de experiência para essa convocação. E levaria o Luiz Júnior para testar. Acho que é o momento de testar. Alguns nomes aqui da lista vocês vão ver que é para testar mesmo, que é para ver como vai. É um goleiro de 24 anos que não tem jogado todos os jogos no Villarreal, mas desde a temporada passada joga com frequência, chama atenção, faz boas partidas, está no no mais alto nível da Europa. É um goleiro de 24 anos, é um goleiro novo para ser desenvolvido, então eu levaria nesse sentido. Tem outro goleiro que eu não coloquei aqui na lista, mas que também ficaria de olho, é o Cauã Santos do Eintracht Frankfurt. É outro goleiro novo, acho que de 22 anos, se eu não me engano, o Cauã Santos. Ele é base do Flamengo, está na Alemanha faz 2 ou 3 anos. E ano passado ele jogou bastante com a lesão do Trapp no Eintracht Frankfurt, só que ele rompeu o ligamento depois de acho que 8 ou 9 jogos, ele estava indo muito bem. Ele rompe o ligamento e fica muito tempo fora. Esse ano ele voltou, acho que ele fez 2 ou 3 jogos, ele não é titular absoluto, tem jogado as Copas pela Eintracht Frankfurt, jogou inclusive na Champions contra o Atlético de Madrid, mas é um goleiro para ficar de olho. Só que como ele tem jogado menos, eu não chamaria ele nesse momento. Partindo para as laterais, né? Primeiro lateral direito, eu não mudaria na lista do Ancelotti, eu chamaria o Wesley da Roma e o Wanderson do Mônaco. O Wanderson muito provavelmente vai ser cortado pela lesão que ele teve ontem na Champions, e aí eu coloquei 3 nomes que talvez eu chamaria no lugar do Wanderson, que é o Paulo Henrique do Vasco, Dodô da Fiorentina e o Mateuzinho do Corinthians. Acho que o Wesley e o Wanderson não tem muito o que dizer, a gente tem poucas opções de lateral direito, o Wesley está indo bem desde que jogava no Flamengo, foi bem nas convocações que teve na seleção, eu manteria. O Wanderson também foi bem nos jogos que teve na seleção, acho que ele conseguiu cumprir bem o papel, então eu chamaria ele também. Num caso de corte, eu testaria o Paulo Henrique do Vasco, tem feito um brasileiro muito bom, é um jogador muito ofensivo, de capacidade ofensiva muito alta. Chamaria para testar, de novo, para testar. O Dodô da Fiorentina, a mesma coisa, também tem características muito parecidas com o Paulo Henrique. É um cara que já há muitos anos de Europa e que talvez pudesse ser testado também. E o Mateuzinho do Corinthians, a mesma coisa, tem feito boas partidas no Campeonato Brasileiro, ontem deu mais uma assistência. É um cara que eu testaria na seleção caso os outros acima fossem cortados. Na lateral esquerda, também não mudaria nada na lista do Ancelotti, ele chamou o Caio Henrique e Douglas Santos, a diferença é que ele chamou o Carlos Augusto também, ele chamou 3 laterais esquerdos. Eu chamaria só o Caio Henrique e o Douglas Santos. O Caio Henrique, acho que precisa ser testado, ele se machucou sempre que ia ser testado na seleção, então eu acho que é válido o teste dele. O Douglas Santos, do Zenit, eu confesso que na lista passada, quando ele foi chamado pelo Ancelotti, eu me surpreendi, não convocaria, porque é um cara que estava fora do radar. Mas ele foi muito bem na data FIFA, eu achei que ele foi muito seguro, cumpriu bem, foi titular, jogou bem. Então, para dar uma certa sequência num cara que já teve um bom momento, pode ser que vale a pena manter ele para ver se vai dar certo ou não, se a gente encontrou um lateral esquerdo ou não, então eu manteria ele na lista. Os outros 2 nomes que talvez eu chamasse seria o próprio Carlos Augusto da Inter de Milão e o Alex Telles do Botafogo, mas seriam opções caso os nomes acima fossem cortados. Eu gosto muito do Carlos Augusto, acho que ele é um lateral mais defensivo, mas muito interessante para a seleção. Os 4 zagueiros, aí também sem muitas novidades, eu diria, considerando que a gente não tem o Marquinhos, para mim o Marquinhos é nome certo, seria o primeiro nome. Considerando sem ele, eu coloquei 4 nomes aqui para a zaga, que seriam Militão, Gabriel Magalhães, esses 2 sem novidade, acho que se os 2 estiverem disponíveis, os 2 estão na Copa já, são 2 zagueiros de altíssimo nível. O Bremer da Juventus, esse tem voltado de lesão muito bem, ele ficou muito tempo fora, mas ele voltou de lesão, a Juventus melhorou muito defensivamente desde que ele voltou, acho um zagueiro extremamente seguro, tem que estar na lista para mim. E aí a grande surpresa dos zagueiros para mim seria o Ibanez do Al Ahly. Eu sei que é um jogador do futebol saudita, eu sei que é um jogador que jogou pouquíssimo na seleção, não sei nem se ele chegou já a ser convocado, mas ele tem feito uma temporada muito forte lá na Arábia Saudita, virou ídolo no Al Ahly, ele é muito goleador, faz muito gol de cabeça, é um bom zagueiro, seria um 4º zagueiro, então seria uma 4ª opção para a zaga, e eu acho que vale muito o teste, para ver o nível do jogador. Acho que a gente não tem um zagueiro que é unanimidade.
O Fabrício Bruno foi convocado. Gosto do Fabrício Bruno, mas acho que ele já foi testado. Eu acho que dá para testar outro. O Léo Ortiz tá fazendo boa temporada, concordo. Mas eu não gostei dele na seleção nos jogos que ele foi convocado. E acho que ele já foi testado. Dá para testar outro nome nesse momento. Fora esses, eu não consigo pensar nenhum outro nome que faça muito sentido nesse momento. Então, numa lista para a Copa ele não estaria, porque o Marquinhos entraria com certeza e empurraria o Ibanez para fora. Mas para teste, eu acho que pode ser válido um teste no Ibanez aí para a zaga. Na volância, mais alguns testes. Primeiro, 2 nomes já conhecidos e 2 nomes que foram confirmados pelo Ancelotti ontem também, o Bruno Guimarães do Newcastle e o Casemiro do Manchester United. Acho que aí não mexeria, são 2 nomes importantes para a seleção, tem crescido com o Ancelotti, manteria os 2. Chamaria o Ederson da Atalanta, acho que ele tem uma capacidade diferente dos outros volantes que têm sido convocados, é um cara de muito arrasto, muito bom com a bola no campo de ataque, mas ao mesmo tempo tem muita intensidade sem bola. Acho que seria um cara interessante. Tem jogado na Atalanta, seria um cara interessante para ser convocado para ter no plantel. Aí eu chamaria 2 caras que seriam testes que ainda não foram chamados pela seleção. Para mim, Marlon Freitas do Botafogo tem que ser testado até a Copa. É um cara que é muito diferente no Botafogo naquilo que faz, é um cara muito líder, muito bom na bola longa, muito bom no passe. É um cara que eu testaria. Tá jogando num nível bom no Botafogo, tá indo bem. Chamaria para testar. Eu acho que até a Copa seria um absurdo ele não ser testado pelo nível de jogo que o Marlon Freitas entrega. Então eu chamaria o Marlon Freitas. E o outro nome, um nome mais polêmico, digamos assim, que talvez não faça sentido para a maioria das pessoas, é o Gabriel Sara do Galatasaray, revelado pelo São Paulo. Ele passa pela Inglaterra na 2ª divisão no Norte, joga muito por lá. E na temporada passada, no começo da temporada passada, ele foi contratado pelo Galatasaray. Por que é polêmico? Ele tem bons números na temporada passada no Galatasaray, se não me engano ele distribui 9 assistências e faz 2 ou 3 gols em 40 jogos, então ele é um volante que participa muito de jogo, gera muito jogo, um volante meia na verdade, né? Ele é mais para um meia do que para um volante, mas eu acho um cara muito versátil, que eu acho que é interessante de ter no plantel como opção e, de novo, como teste. Eu testaria o Gabriel Sara para ver como ele desempenharia. Não seria um cara que seria titular, mas seria um cara de opção no segundo tempo, de mudança de jogo, de manter mais a posse de bola, de tentar manter mais controle de jogo. Acho que pode ser interessante um cara desse. Nessa temporada ele não é titular absoluto no Galatasaray, por isso que eu acho que é mais polêmico. Ele tem feito os jogos que ele é titular, ele sai com 60, 70 minutos e em alguns jogos ele não tem sido titular, como foi nessa rodada de Champions, quando o Galatasaray ganha do Liverpool, ele entra no segundo tempo. Mas ele entra todo jogo e eu acho que pode ser interessante o teste. Eu acho que eu não vejo nenhum outro nome de volante assim que vale muito a pena trazer. Foi chamado o João Gomes e o André, por exemplo, do Wolverhampton. Acho que os dois já foram muito testados nesse último ano de seleção brasileira. Tanto o André quanto o João Gomes foram bastante testados. O Joelinton é outro nome que poderia ser convocado, que foi inclusive pelo Ancelotti. Mas eu também acho que já foi muito testado. A gente já sabe o que ele entrega na seleção brasileira. Eu testaria um outro nome para ver o que o Sara, o que o Marlon Freitas entregam na seleção brasileira. Por isso que esses nomes estão na minha lista de volantes. Para meias, eu coloquei 3 meias para serem convocados pela seleção brasileira. O Andreas Pereira, do Palmeiras, o Lucas Paquetá, do West Ham e o Matheus Pereira, do Cruzeiro. O Andreas Pereira, eu gostei muito de todas as vezes que ele foi convocado pela seleção brasileira e que ele foi titular. Eu acho que ele entrega bastante atitude, ele me surpreendeu bastante, e um pouco de criatividade para a seleção. É uma seleção que tem volantes pouco criativos e que falta às vezes um meia de criação um pouco mais criativo. E eu acho que o Andreas Pereira ele entrega um pouco isso para a seleção. Quando ele estava no Fulham, ele foi convocado algumas vezes e eu gostei. Com o Ancelotti, eu não sei se ele já foi convocado. E ele chegou no Palmeiras jogando bem. Ele fez um jogo na Argentina contra o River Plate muito bom. Ele teve algumas oscilações agora nos últimos jogos, mas ele tem sido titular, tem entregado intensidade. Acho que eu chamaria ele também pelo teste, para ver se ele consegue desempenhar de novo na seleção. O Paquetá, na última lista, ele foi convocado, fez bom jogo, eu acho, bons jogos pela seleção brasileira. E eu acho que é o nosso cara mais criativo. Acho que precisa estar na lista. O que passa pelo Ancelotti, o que passa pela seleção, que puder recuperar o Paquetá,
e eu buscaria recuperar, porque eu acho que é o cara mais criativo que a gente tem na seleção, e no auge físico e técnico ele é muito importante para a seleção. E aí o Matheus Pereira do Cruzeiro entra nessa lista, nessa linha também, de tentar encontrar um cara mais criativo, de testar um cara mais criativo na seleção que possa ser útil ao elenco. Pode ser que ele não vire titular, pode ser que ele não seja o cara do time, mas ter essa opção mais criativa no elenco para entrar num segundo tempo é importante, então eu testaria o Matheus Pereira, que tem jogado muito bem esse Campeonato Brasileiro. Aí a gente parte para o ataque. Eu coloquei 7 nomes de atacantes, entre atacantes, centroavantes e pontas. E os nomes são Estevão do Chelsea, acho que aí não tem dúvida, o Estevão começou muito bem no Chelsea, apesar de ele não ser titular absoluto em todos os jogos, acho que ele é um cara muito importante, e ele foi bem inclusive na última data FIFA também, então chamaria o Estevão, chamaria o Rodrigo do Real Madrid. O Rodrigo começou a jogar um pouco mais com o Xabi Alonso desde a última data FIFA, ainda não é titular absoluto, ainda vive um momento meio instável, mas eu acho que o Rodrigo entrega muita capacidade de adaptação em várias funções do ataque. Ele pode ser um meia criativo, que eu gosto muito do Rodrigo como um meia criativo, ele pode ser ponta nos dois lados, ele consegue jogar centralizado fazendo uma espécie de falso 9, então acho que por essa versatilidade do Rodrigo eu levaria ele, mesmo ele não estando no melhor momento hoje. Outro que eu levaria no mesmo sentido é o Matheus Cunha do United. Matheus Cunha também pode jogar de meia, também foi bem de meia quando foi convocado e jogou de meia, pode jogar pelos lados e pode jogar de centroavante, então também levaria o Matheus Cunha nesse sentido. Levaria o Vitor Roque do Palmeiras, acho que o Vitor Roque precisa ser testado na seleção principal, ele tem jogado muito no Palmeiras, recuperou confiança, tá fazendo gol, é um cara muito brigador, é um cara que disputa toda a bola, é um centroavante um pouco diferente daquilo que a seleção teve nos últimos anos, então eu levaria o Vitor Roque para testar, acho que vale e é um prêmio pelo que ele tem feito na temporada. Outro que eu levaria também pela temporada é o Caio Jorge do Cruzeiro, aí não tem discussão, artilheiro do Brasil, artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá fazendo muito gol, toda bola que cai nele é gol, acho que é importante manter o Caio Jorge na lista, acho que é uma opção interessante também de centroavante. Aí para as pontas, Luiz Henrique do Zenit. Luiz Henrique foi convocado na última data FIFA, jogou demais, é um cara diferente do que a gente tem na seleção brasileira, um cara muito de drible, um drible curto muito bom, tem uma boa tomada de decisão, então manteria o Luiz Henrique na lista, não tiraria. E o Martinelli do Arsenal. O Martinelli também tem esse 1-1, tem sido importante para o Arsenal nesse começo de temporada, tem feito gols no Arsenal, tem entrado em jogos importantes e decidido, então eu manteria também o Martinelli na lista. E aí fecha a lista com 26 nomes. Como eu falei, algumas ausências podem chamar atenção. Por exemplo, eu não coloquei na minha lista Vinícius Júnior, Richarlison, quem mais? Eu acho que do ataque são esses dois principais, Vinícius Júnior e Richarlison não estão na minha lista. O Vinícius Júnior principalmente, eu não consigo ver um bom início de temporada do Vinícius Júnior. Ele está muito mal com o Xabi Alonso, ele tem errado muito. No clássico contra o Atlético de Madrid ele foi mal, no jogo da Champions contra o fraco Kairat ele não vai bem também. O Vinícius Júnior tem jogado menos, tem sido substituído quase todos os jogos e ele tem entregado atuações bem decepcionantes. Então, nesse momento da temporada, eu acho que ele é convocado mais pelo nome dele do que pelo que ele tem entregue. E com as opções de ataque que eu tenho hoje, de testar, por exemplo, um Vitor Roque, de testar um Caio Jorge de novo, de manter Matheus Cunha, de manter Estevão, de manter Luiz Henrique, de manter Martinelli, acaba faltando vaga, e aí nessa, tanto o Richarlison quanto o Vinícius Júnior acabam caindo para fora. O Richarlison nem é tanto pelo desempenho, ele tem ido bem nesse começo de temporada pelo Tottenham, mas pela concorrência. Acho que, querendo ou não, você acaba tendo uma disputa ali. O Matheus Cunha pode ser o centroavante, o Vitor Roque pode ser centroavante, o Caio Jorge pode ser centroavante. Eu levaria mais um nome para disputar 4 centroavantes, acho que não faz tanto sentido, então eu preferi distribuir a vaga em outra função. Então, dito isso, eu vou passar aqui pela lista do Ancelotti rapidinho, só para a gente comparar com o que eu coloquei na minha lista e o que o Ancelotti colocou. Ele chamou o Bento, o Ederson e o Hugo Souza para o gol. O Bento, para mim, estaria na minha lista de suplentes, eu chamaria o Luiz Júnior, seria a única troca. Como laterais esquerdos, ele chamou Caio Henrique, do Mônaco, Carlos Augusto e Douglas Santos, do Zenit. Ele chamou 3 laterais esquerdos, eu chamei só 2. E aí eu tiraria o Carlos Augusto, manteria Caio Henrique e Douglas Santos. Para a lateral direita, ele chamou o Wanderson e o Wesley. Nessa eu não mexeria, manteria os 2 laterais direitos. E para a zaga ele chamou Militão, Gabriel Magalhães, os 2 eu manteria. Fabrício Bruno e Beraldo, esses 2 eu não convocaria. O Fabrício Bruno não vive um momento tão espetacular assim no Cruzeiro que justifica uma convocação. Acho que ele já foi testado, ele fez até boas partidas na seleção, mas hoje eu acho o Bremer à frente e eu testaria um outro nome que é o Ibanhas.
o Beraldo para mim não faz muito sentido. Acho que ele está na lista para ser testado pelo Ancelotti, para o Ancelotti ver ele no dia a dia, mas para mim não faz nenhum sentido. Ele não tem jogado no PSG, não tem sido, e mesmo quando tem jogado não tem ido bem, então para mim não faz sentido levar o Beraldo hoje. Meio-campistas, ele chamou o André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joelinton e Paquetá. O André, como eu já falei, e João Gomes, acho que já foram muito testados e eu não chamaria hoje. Joelinton também não faz sentido para mim hoje, já foi muito testado, não levaria outros nomes. Casemiro e Bruno Guimarães, aí sim, estão na minha lista, acho que são jogadores importantes para a seleção, e o Paquetá, a mesma coisa, também está na minha lista. No ataque, ele colocou o Estevão e o Martinelli, convocados por mim também. O Igor Jesus, do Nottingham Forest. Esse não está na minha lista, mas eu acho que é um nome super válido. Ele começou a fazer muito gol lá no Nottingham Forest. Eu acho que é um atacante importante, que pode ser importante para a seleção brasileira. Eu levaria. É que hoje eu vejo o Vitor Roque e Caio Jorge num melhor momento que ele e com uma necessidade de ser testado a mais do que o Igor Jesus. Querendo ou não, o Igor Jesus já jogou na seleção. O Caio Jorge foi uma convocação só e acho que ele nem jogou poucos minutos, e o Vitor Roque não tem sido convocado há muitos anos, acho que ele nunca foi convocado pela seleção principal, então seria um teste, acho que é mais importante hoje do que o Igor Jesus, por isso eu trocaria esse nome. Luiz Henrique e Matheus Cunha, ambos estão na minha lista. Richarlison, já falei, acho que a concorrência pela centroavância é muito forte e no momento eu vejo atacantes com uma situação, com um momento melhor do que o Richarlison. O Rodrigo está na minha lista e o Vinícius Júnior também, já comentei, acho que não é um começo de temporada que justifique uma convocação do Vinícius Júnior na seleção. Como eu falei, a seleção joga dia 10 e dia 14 contra a Coreia do Sul e Japão. Vai ser interessante observar essa seleção. Acho que, no geral, a mesma seleção do Ancelotti tendo várias diferenças para mim. Acho que ele fez uma boa convocação, não tem muito como fugir disso. Acho que eu testaria nomes diferentes. Ele insistiu em alguns nomes, quer ver alguns nomes ele pessoalmente, que foram convocados recentemente, mas por outros treinadores. Então ele quer ver ele pessoalmente. Acho que é válido. E acho que a gente tem um caminho, tem uma espinha dorsal de seleção aí sendo definido. E vamos ver no que vai dar esses dois amistosos. Acho que é isso, queria ver aí de vocês também o que vocês acham, o que vocês pensam da seleção, o que vocês gostariam de testar e o que vocês acharam da lista tanto da minha quanto do Ancelotti. Se puderem, deixarem um like, se inscreverem no canal aí, ajuda bastante o nosso trabalho. Valeu!